No episódio de hoje, Júlio, Paulo e Vernan discutem quais seriam as soluções para os problemas brasileiros caso tivessem poderes imperiais. Cuidado aos ouvintes, ideias ousadas no programa a seguir. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo beleza? Bem-vindo, Vernan Wolf. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Aí, mais uma vez, uma satisfação, uma alegria poder participar com os colegas aí desse querido podcast para discutir essas ideias aí e tal, tópicos interessantes sobre Brasil e sobre os Estados Unidos. Feliz ano novo, né? A gente não tinha se falado ainda em 2019. Feliz ano novo aí, Júlio. Feliz ano novo, Paulo. Aqui diretamente da região de Boston, nos Estados Unidos. Muita coisa legal acontecendo aqui que podemos discutir aí também em futuros episódios e com certeza aí muitas coisas interessantes para serem discutidas sobre os primeiros meses e dias do governo Bolsonaro. É a nova era acontecendo. Vamos discutir hoje sobre a nossa nova era, a nova era de cada um de nós, né? O que cada um faria se estivesse vestindo a pele ou usando o sapato do Jair Messias Bolsonaro? Tem várias decisões que ele está tomando, alguns acham certo, outros acham erradas, mas cada um tem a sua visão, né? O que faria no lugar desse cara? Chegando lá, entra no Planalto, faz o quê, afinal? Fux, o que tu faria? Quais são as tuas primeiras medidas? Qual seria a tua estratégia estando no lugar do presidente? Tá, primeira coisa, eu só queria fazer um comentário que essa nova era parece muito a velha era, tá? Até agora não tô vendo muita diferença. Mas enfim, olha, eu tenho duas abordagens, tá? Vamos falar agora da primeira, que é a mais hipatética, como diria um ex-professor meu, né? Então, que é o que eu adoraria fazer se eu não fosse presidente, mas sim um ditador em chefe, tá? E que um cargo que obviamente eu nunca aceitaria, muito menos ser presidente, mas né, estamos falando de uma situação hipotética. Eu tenho um artigo muito antigo do Instituto Mises Brasil, que eu li há muitos anos atrás, que até hoje eu guardava de referência e tal, embora ele é muito improvável, ele é muito interessante. E eu reli ele hoje para fazer esse podcast, e o nome do artigo vai estar nas show notes, se chama Um Plano de Governo para o Próximo Presidente Brasileiro. É um artigo do Leandro Roque de 2009, tá? 2009, ou seja, muito mal, hoje, 10 anos atrás. E ele dispõe em 48 meses o que seria feito para desmantelar o governo federal e implodir Brasília, tá? E é isso que eu faria, né? Então, obviamente, sem as pessoas dentro, tá, pessoal? Não gostaria de matar nem os burocratas, nem o amigo Júlio que mora lá. Ninguém precisa morrer. Mas, sim, eu acho que a melhor coisa que alguém poderia fazer para justamente fazer esse país se desenvolver seria desmantelar, desmontar e liquidar Brasília, tá? Para deixar a cidade lá, não tem problema nenhum. As pessoas podem até começar a fazer algo de útil na cidade depois que todos aqueles políticos forem embora. Bom, o que é a primeira coisa que eu faria, tá? Que é um pouco inspirado nesse artigo, mas também num artigo do Leandro Narlock, que ele escreveu na Folha um tempo atrás. Então a gente está hoje em dia, por exemplo, com um déficit gigante da Previdência Social brasileira, né? Aquela carta, enfim, que foi dada de presente em muitas aposentadorias, a gente tratou no último episódio sobre Previdência Pública e tal. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer para liquidar a Previdência, e daí eu falo liquidar, sim, encerrar a Previdência Pública e tornar opcional o pagamento para quem quisesse, ou melhor ainda, nem tendo a opção, mas ainda assim teria que ser restituído todo mundo que teve contribuições feitas e que precisaria então receber o seu dinheiro de volta. Como é que a gente resolve isso? Da noite para o dia, eu tenho uma solução. Privatiza, vende uma parte da Amazônia, faz um grande banquete mundial, oferta globalmente. A Quiser, Amazônia. claro, um pedaço, não precisa ser toda. Só pega um pedaço da Amazônia e oferta. Ó, pessoal, todos os países globais e empresas, quem quiser vir aqui se aproveitar dos recursos da Amazônia, né, para o horror dos biólogos e tal, ó, a Amazônia está à venda. E o bom é o seguinte, né, como aquelas pessoas que já leram literatura econômica sobre preservação ambiental, elas sabem que, na verdade, quando algo tem propriedade privada, que é o contrário do que tem hoje, existe um incentivo para a preservação
preservação ambiental. A Amazônia não é uma propriedade do povo brasileiro, como a Vale é nossa. Mas o Raul Seixas já tinha dito essa solução pro Fux aí, para vocês dois ficarem amiguinhos. A solução é alugar o Brasil. Aluga, então. Não vamos desistir de fazer. Deixa os caras com direito de uso, mas não com direito de posse. Não, aí que negócio. Alugar é tipo concessão do governo federal. Né? É uma bosta. Tá? É uma bosta. Por quê? Porque o governo federal sempre pode puxar a concessão de volta. Então, não. O governo federal tem que perder a autonomia de poder legislar sobre essa Amazônia. Cara, deixa fundar um país lá se eles quiserem, tá? Inclusive para os índios. Se quiserem os índios ficar com os países deles, não tem problema nenhum. Bom, eles vão conseguir comprar, é claro. Eu adoraria comprar, né? Mas vamos lá. Eu até puxei aqui. Vocês sabem quantos % do território brasileiro é de propriedade do governo federal brasileiro? Eu gostaria que vocês me dissessem isso, vocês nunca vão acertar. Partindo do pressuposto que todos os brasileiros têm que pagar o imposto territorial urbano disso, vou dizer que é 100% do governo, não existe propriedade privada. Agora, eu tenho propriedade privada, mas eu pago imposto territorial urbano, o que é isso? Ninguém é dono de nada. É que nem na China, o governo é dono de todo o território. Isso é verdade, tá? Esse é um bom ponto, mas não é nesse sentido que eu tô falando. Isso sim é uma baita de um esquema, né? Tu compra algo, só que todo ano tu tem que pagar imposto de novo sobre aquilo. Ridículo, é absurdo. Bom, enfim, mas não, o que eu tô falando é terra literalmente que é dono o Estado brasileiro. Nada menos do que 47% das terras do país. 47% do Brasil é de propriedade do governo federal brasileiro. E aí? Tu acha que não dá para vender 1%? 1% só? 2%? Que dá 10%. Dá para vender o Acre inteiro. Devolve. Não tem... Então, o que acontece? É óbvio, essas boas partes dessas terras, elas têm questão de preservação e tal, mas boa parte é justamente nos estados do norte do país, né, que tem, então, na Amazônia. Então, é isso que eu tô falando. Faz propriedade privada, vende esse negócio, e isso deixa as pessoas explorarem, isso vai ter preservação ambiental, porque o incentivo daquela pessoa que mesmo, digamos, a pessoa pega uma parte da Amazônia, se ela devastar aquilo, que nem acontece hoje, que os caras querem produzir naquele campo e eles devastam aquela terra, eles devastam uma vez, vão tirar até o sustento daquela terra por alguns anos, depois a terra vai perdendo a capacidade, né, de prover, porque ela justamente pelo uso extensivo da terra, mas se forem olhar outros históricos, a gente pode puxar depois, de preservação de áreas, enfim, áreas comuns, a melhor solução é ter propriedade privada, cria-se um incentivo para preservação e vão sim, aquelas empresas biomédicas e bababá, vão sim tirar muitos remédios maravilhosos de todas aquelas plantas que estão lá, beneficiando todos os brasileiros e o mundo com novas tecnologias, novas questões médicas. E o Brasil se livra da previdência pública. Só nisso já resolveu uma boa parte dos problemas brasileiros. Eu quero ver se vocês têm uma solução melhor que a minha. Eu acho interessante que tu solucionou aí só uma parte do problema, né? Uma grande parte do orçamento atual. Mas a gente ainda segue submisso ao Estado. A gente ainda segue submisso aos seus ditames e suas regras. Para vários outros pontos. Tu livrou somente a Previdência. É que eu só quis falar isso para não ficar aqui 20 minutos falando, mas eu tenho o resto, hein? Calma, a gente volta depois. Várias ideias de vocês aí. Não, eu tenho algumas assim que são as prioritárias dentro de um governo. Primeiro é reduzir a força dos políticos. Reduzir a força dos políticos no longo prazo e principalmente das más ideias, né? Tem que se lutar muito, embora eu concordo que para o orçamento o foco principal é dentro da Previdência, mas tem que se lutar muito para que os partidos que defendem coisas sem sentido possam ter o seu funding, que é principalmente a retirada do fundo partidário. Eu acho que isso deveria estar na pauta inicial do governo no primeiro dia. Não pode ter dinheiro público para partido político. O partido político tem que se sustentar por conta. Não é só um capricho orçamentário ou um capricho que, eu não quero que o partido tal receba dinheiro. Não. É que eu sei que aquelas ideias deles não vão se sustentar no futuro, eles não vão conseguir se manter no futuro. Então, é o fim no longo prazo de ideias completamente totalitárias que permeiam a sociedade brasileira. Parte disso foi sanada pelo fim do imposto sindical, porque o imposto sindical ele sustentava essas ideias completamente imbecis que rondavam dentro do Brasil e que ainda rondam, mas estão perdendo força. Tu não vê mais uma medida do presidente, tipo, todas essas coisas que o governo Bolsonaro colocou agora nesse primeiro mês, já teria sindicato na rua, se tivesse aquele imposto sindical. Eles não têm mais o orçamento para botar sindicato na rua e travar cidades
com todas essas medidas, mesmo que foi mais ou menos que o Bolsonaro botou nesse primeiro ano, eles teriam força de travar cidades. Hoje eles não têm mais força. E isso é muito bom para o longo prazo do Brasil. Mas o fundo partidário tem que ser acabado para terminar o financiamento para outras ideias. E outra coisa que é principal, assim, que para o cidadão ter força em cima do Estado, é o porte de armas, né? Porte absoluto de armas. As pessoas têm que poder ter armas. Ele vai ter que brigar. Hoje, a gente sabe que não está dentro da força do presidente, mas para que o Estado tenha uma força pequena frente ao cidadão, o cidadão tem que ter o direito de usar armas. E para que as ideias ruins não se permeiem na sociedade no longo prazo, o governo não tem que sustentar as ideias ruins. Esses são meus 2 principais pontos que tem que ser atacado no momento inicial. Mas deixa eu rebater uma coisa. Tá, tipo, nos outros países, ok, não tem fundo partidário. Eu também, óbvio, não quero que tenha, acho um horror. Eu acho que sim, é um incentivo perverso. Mas não é porque não tem fundo partidário nos outros países que os políticos não oprimem também os seus cidadãos. Mas as ideias de esquerda, as ideias extremamente socialistas, elas não têm funding, elas não conseguem se manter. Claro que tem! Claro que tem! Eles não conseguem se manter com a força que o cidadão comum consegue manter as ideias dele. O Vernan é testemunha, tá? Alessandra Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, Democratic Socialism, está chegando to America. Tá mas crescendo. Tá chegando, mas daí... Vira essa boca pra lá, deixa eu... Ó, não, peraí, só deixa eu falar uma madeira coisa aqui, ó. Tô batendo 3 vezes na madeira. Ô, Fernando, só uma coisinha. Quando o Trump falou no State of the Union desse ano, isso. Os Estados Unidos jamais vai ser um país socialista. Só 3 não se levantaram, velho. Só 3 não se levantaram. Ou sei lá, é meia dúzia. Tu olha, tá aquele mar de gente em pé, batendo palma de pé que os Estados Unidos jamais vai ser socialista. Se isso é falado no Congresso do Brasil pelo presidente, fica meio a meio, cara. Fica meio a meio. Primeiro que isso nunca vai ser falado pela boca de um presidente brasileiro. Jamais seremos um país socialista. Nós nunca vamos ouvir. Foi dito pelo Bolsonaro. Vocês são fã dele. Olha aqui, ó. Não, o Bolsonaro falou isso. Claro. Agora, não, peraí. Vocês, é impressionante. É impressionante. Vocês julgam os políticos pelo que eles falam. Vocês não julgam as ações deles. Esses caras todos que aplaudiram o Trump falando isso são os mesmos que ficam passando um monte de medidas socialistas o tempo todo. E vocês, porque eles aplaudiram, então eles não são socialistas. Eu tô falando de extremo socialismo, Fux. Eu não tô falando... Eu tô falando de extremo socialismo. E desde o início da minha ideia são os extremistas. Sim. Os extremistas no Brasil, eles são financiados pelo governo. A extrema esquerda do Brasil é financiada pelo governo e essas ideias se permeiam no cidadão comum. Lá nos Estados Unidos e em outros países, isso eles não têm grande voz. Essa extrema esquerda, eles não têm grande voz. Eu discordo absolutamente. Embora eu não acredite em conspirações globais, eu acho que tem bilionário financiando tudo que é tipo de ideia, mas tem sim o George Soros, tem as agências, as mídias. Eu vivi para escutar este momento. Espera aí. Chegamos, Fernando. Vamos lá. Eu vivi para escutar o Paulo Fux tangenciar com o Olavo de Carvalho. Eu vivi para escutar esse momento. Cadê o cigarro, Fux? Porra! Mas para quem ouviu o nosso episódio sobre guerra cultural, a minha visão é muito mais parecida com a do Eduardo Wolff do que a do Olavo de Carvalho. Eu não acho que tem uma conspiração global e tal. Mas é só ler. É o País, que é o País brasileiro. É só ler a Folha, o próprio Estadão, as matérias. Todos os jornalistas são de esquerda, não por uma conspiração, mas são de esquerda por causa de afinidade ideológica, acabam parando no mesmo tipo de emprego. Mas, enfim, essas pessoas todas defendem essas ideias e eles não estão sendo pagos pelo governo. Eles estão sendo pagos pela população que consome esse tipo de jornal que é esquerdista. Não é pelo fundo partidário que os caras estão lá fazendo proselitismo para o governo, defendendo que o governo tem que ser intervencionista. Deixa eu ver se eu entendi. Nós temos aqui o Fux, se fosse o Bolsonaro, ele ia arrendar o Brasil para o capital privado. Não, vender. Beleza. O Júlio tá querendo fazer, né, armas para todo mundo. Armas para a vida. Não, claro que eu tô falando isso em tom de brincadeira. Eu tô falando isso em tom de brincadeira, mas pelo que vocês comentaram, e eu acho que, claro, que nós 3 estamos dentro de um espectro similar de pensamento liberal, mas eu acho que parte da solução, ou o que o Bolsonaro deveria fazer, passa por reduzir, né, a atuação e o tamanho do Estado na sociedade brasileira em diversos pontos. Aí o Júlio mencionou na questão da própria defesa, que é o porte de armas, falou do fundo partidário,
Fux falou aí do território, da propriedade privada. Eu acho, pessoal, se eu fosse o Bolsonaro, eu ia. Agora eu vou tentar voltar para o mainstream. Para variar, né? Aqui, vai lá, o mainstream. Eu acho que eu não vi no governo Bolsonaro, vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, vocês estão mais próximos do Brasil. Uma coisa que eu vi no governo Trump, quando o Trump assumiu, e aqui eu não estou defendendo ele, mas eu quero falar de simbolismos e emblemas. O governo Trump ele foi muito cuidadoso com o que nós chamamos os 100 dias do governo. Os 100 dias do governo inicial, eu acho que o governo Bolsonaro ele deveria ser mais, como é que eu vou dizer, mais tácito, mais forte naquilo que ele gostaria de fazer para a economia e etc. nesse início de governo. Ele deveria deixar mais claro. Talvez vocês estejam aí, possam me contrapor e dizer que não, ele fez algumas medidas. Mas o Trump, no início, ele foi tácito naquilo que ele queria. Ele mostrou a direção para a qual ele queria levar o país. Eu não vi isso muito no governo Bolsonaro. Ok? Mas eu acho que eu faria o seguinte, eu tomaria muito cuidado na questão econômica, claro, é o que eu quero mencionar. Eu acho que em termos de política macroeconômica, o Brasil deveria tomar um certo cuidado e implementar com rigor aquilo que, e agora vocês vão me matar, mas eu vou falar, eu acho que o governo Lula fez com muito cuidado no início, chamado tripé macroeconômico. Eu teria um certo cuidado com a política macroeconômica para implementar, assim, superávit primário para as contas do governo voltarem ao normal ou numa trajetória de declínio, porque infelizmente o governo Dilma eles liquidaram com as contas do governo. Câmbio flexível, porque o câmbio nada mais é que o preço da divisa e preço por si só, preço de câmbio, salário, que é o preço da mão de obra, juros, que é o preço do dinheiro, tem que ser flexível e livre. Então, câmbio flutuante e as metas aí de inflação. Eu acho que o governo tem que tomar cuidado nessa questão aí, eu tomaria um cuidado especial nessas questões. De uma área que eu não ouço a galera falar muito, e eu acho que se eu fosse aí, tivesse no lugar do Bolsonaro ou da equipe do governo, eu ia entrar full nessa questão, seria o seguinte, eu sou a favor de o Brasil crescer economicamente através de crescimento de produtividade. Nós falamos no episódio anterior sobre os Estados Unidos, que os Estados Unidos foram um dos países do mundo que eles entenderam que o crescimento econômico ele vem pelo lado da oferta, produtividade, dos dois principais fatores de produção, que é trabalho e capital. Como é que eu acho que o governo Bolsonaro deveria fazer o Brasil crescer, tomando cuidado da produtividade? Abertura comercial. Esse era o meu segundo momento aqui. Pouca gente fala sobre isso, eles deixam esse termo um pouco relegado, mas o Brasil, e aqui eu fiz algumas anotações só para a gente ter ideia, o Brasil é a 8ª maior economia do mundo, tá, pessoal? É o 27º maior exportador, 3% do PIB mundial é o Brasil, mas a corrente de comércio brasileira ela é muito pequena. Corrente de comércio que eu falo somatório, né? Das exportações com as importações. A corrente de comércio brasileira, como fator do PIB, no Brasil, é 24% do PIB só corrente de comércio brasileira. O Brasil está próximo de grandes países como o Sudão, que é 22% do PIB, e o Paquistão, que é 25% do PIB, essa corrente de comércio. Eu acho que o Brasil deveria reduzir drasticamente as tarifas de importação, principalmente, para fazer com que aí as empresas e os empreendedores brasileiros pudessem se tornar mais modernos, pudesse aí ter um grande ganho de produtividade no lado da oferta, para fazer com que mais produtos conseguissem chegar ao consumidor com preços mais baratos. Ia gerar, no curto prazo, um certo desequilíbrio em termos das empresas brasileiras que não são eficientes? Sim, geraria. Mas a gente sabe que isso no curto prazo é benéfico. Aquelas empresas que não são eficientes quando colocadas diante da concorrência, se elas não conseguirem aí manter eficiência, elas têm que sair do mercado, sair do jogo econômico. Então eu acho abertura comercial. Não ouço ninguém falar isso. Se vocês ouvem aí, podem me corrigir. Mas aumentar a corrente de comércio brasileira com importações e com exportações também é uma coisa que eu faria assim, ó, um big deal nessa questão aí, pessoal. Eu acho que tu tá certo, mas
né, Wolf, como eu já te falei algumas vezes, eu acho que o fato de que tu ter entrado na área acadêmica, né, e tu ter que se sujeitar a usar a econometria e ler Friedman e todos esses outros socialistas aí, né, do mainstream econômico, te fazem esquecer que existem peixes maiores ainda do que esses que tu citou, que eu concordo, que é um baita peixe, mas tu veio me falar em tripé macroeconômico, que é óbvio, foi uma coisa muito boa que o Brasil teve por vários anos e agora está buscando novamente, Isso. mas o tripé macroeconômico não se compara em relação à verdadeira liberdade que traria um resultado gigantesco para o Brasil também, que esse é o meu segundo ponto, que é a extinção do Banco Central, que é o maior ente maligno que destrói economias por dentro, que todos os países têm de níveis diferentes, tem uns piores que os outros, né? Mas é esse o ponto principal. Não precisaríamos nem se preocupar com o tripé econômico se não tivéssemos mais Banco Central. Então, por que isso? Eu acho que sim, teria que ser feita uma transição. Eu liberaria free banking, ou seja, né, regime bancário livre, moedas internacionais seriam liberadas, qualquer moeda, na verdade, eu liberaria da noite para o dia no ente federativo do Brasil e combinaria um ano de transição no máximo aí dos contratos que o governo paga hoje, né? Todas as contas ligadas ao governo que estão ligadas em reais, só por isso eu manteria o Banco Central por um ano, ainda com o real, mas não mais com curso forçado, ou seja, as pessoas não são mais obrigadas a aceitar somente real, elas podem aceitar outras moedas e as pessoas escolhem as moedas que forem mais adequadas para o seu consumo pessoal. O que isso traria, tá? Primeiro, uma coisa que, diga-se de passagem, foi muito bem feita pelo último presidente do Banco Central, o Ilan, eu nunca lembro sobre o nome dele direito, como é que se fala? Goldman. Foi muito, muito bem feito. Ele trouxe de volta a inflação a um patamar baixo. Lembrando para aqueles que não são economistas, em que a inflação é basicamente emissão monetária por parte do Estado, que ele Temos emite um moeda para episódio pagar. bem explicado sobre isso, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Exatamente, então que emite moeda para pagar suas contas. E daí o meu ponto é, o Ilan trouxe de volta a inflação para baixo. Eu tenho certeza que esse novo presidente do Banco Central aí vai honrar o sobrenome que ele tem, né, e vai manter uma inflação baixa também. Porém, a gente já teve vários aí presidentes de Banco Central que não acreditavam nisso, né? Meu ponto é, o Paraguai tem uma experiência muito interessante desde os anos 2003, se eu não me engano, que é o quê? O Paraguai, em 2003, mais ou menos, o Banco Central, depois de séculos, de décadas aí inflacionando e tornando a moeda paraguaia um lixo desvalorizado, eles fizeram o quê? Eles liberaram o dólar na economia. Só o dólar. Não outras moedas, só o dólar. Ou seja, as pessoas podiam consumir a moeda podre que o Banco Central paraguaio emitia e podem consumir o dólar. Ou seja, o Banco Central paraguaio não podia ficar desvalorizando o peso paraguaio até um valor ínfimo, zerado, porque senão as pessoas migravam para usar dólar. Era como se fosse uma âncora cambial, mas na verdade que ele forçava o Banco Central a ter que segurar uma moeda mais forte, porque o dólar é uma moeda mais forte do que o peso paraguaio. Eu não sei nem se é peso o nome, mas é a moeda paraguaia. O meu ponto Guarani. Guarani. É, o Guarani, obrigado. O Paraguai experimentou crescimentos de 10% ao ano depois disso. Seguido, a economia paraguaia vem se transformando nos últimos 15 anos significativamente. Tem muita gente brasileiros que estão migrando para o Paraguai para produzir lá, porque está mais fácil, é mais barato, obviamente, as terras ainda, só que tem muito mais liberdade no setor agropecuário, por exemplo, do que no Brasil. E o ponto principal é que uma moeda forte enriquece um país. Esse é o ponto principal de discordância com os economistas esquerdistas, economistas heterodoxos, que acreditam que tem que ter uma moeda desvalorizada, tu tem que ter taxa de 4-1, né? Ou seja, um dólar valer R$4 e só, daí tu exporta produtos e traz dinheiro, uma mentalidade mercantilista que esses caras têm ainda. Então, meu ponto é para liberar o Brasil das amarras do subdesenvolvimento, libera o câmbio, e como é que tu libera o câmbio para nunca mais voltar ao Banco Central? Tu abole a moeda nacional e deixa as pessoas escolher a moeda mais forte e adequada que elas quiserem. Liberdade é o que a gente defende nesse programa, não é, pessoal? Ou vocês vão É discordar? verdade. Não, é verdade. Muito bom, bem lembrado os pontos do Fux, e o Paraguai realmente é uma experiência interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer o anterior presidente do Banco Central do Paraguai, que era o Carlos Fernandes Valdovinos. Ele esteve aqui na Harvard University, justamente numa lecture apresentando a experiência dele do Paraguai. É uma pessoa sensacional e foi um encontro com poucas pessoas, assim, e no final eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, tirei uma foto com ele, etc. O Valdovinos, o Paraguai realmente é uma referência interessante, mas é bom a gente
gente lembrar que uma das coisas que a academia, Fux, Aquela que tu gosta, né, Lô? nos ensinou é que a economia e as decisões econômicas, a economia é basicamente a teoria da escolha racional, dadas certas limitações, dadas certos constraints, como eles dizem. Então eu acho que o que o Paulo delineou aqui seria o ideal, porque eu acho que um banco do governo com autoridades supranacionais ou superpoderes que nem o Banco Central, isso não pode acontecer. E eu sou a favor, sim, que o Paulo comentou, de moedas locais privadas ou independentes, ou ter um meio de troca, que a moeda nada mais é que um meio de troca, privados e independentes. Mas isso seria o norte, aonde nós queremos chegar. E nós estamos pensando no que o governo Bolsonaro deveria fazer agora, nesses meses. Não, se tu fosse presidente no lugar dele. Eu tô fazendo o que eu faria, não que o Bolsonaro nunca vai fazer isso, porque o Bolsonaro é um abobado. Abobado é uma palavra bonita pra ele. Então, de fato, de fato, isso é verdade. Eu acho que seria bem interessante essas questões aí. E voltando à parte da abertura comercial, aqui eu tava buscando algumas informações só para a gente ter uma ideia. Aí eu fiz alguns cálculos aqui rápidos. Se o brasileiro hoje, ou o empreendedor, exportasse, por exemplo, $1.000, seria, vamos colocar para cima aí, R$4.000 em termos de importação. Não sei se eu falei exportar, mas importar. Vamos dizer que você quer importar novas ideias, você quer importar capital, você quer importar novo maquinário aí no valor de $1.000 ou R$4.000. Vocês têm ideia de quanto isso chegaria na mão dele, ou quanto ele teria que pagar para ter isso em mãos, lá na fábrica dele, no escritório dele, no ambiente produtivo dele? Se ele quisesse importar uma nova ideia, um novo capital, no valor de $1.000, ele ia pagar quase R$8.000. Inacreditável mesmo. Isso é um absurdo, gente. Cara, e aí eu tava olhando aqui, eu busquei, vai estar no show notes que a gente vai colocar pro pessoal. O Banco Mundial utiliza um outro mecanismo, não só assim a tarifa de importação absoluta por países. Eles utilizam uma medida que é a tarifa média ponderada, que eles utilizam para verificar o ranking dos países aí que implementam tarifas de importação. O Brasil, a tarifa média ponderada, de acordo com esse negócio do Banco Central, é 8%. Vamos colocar os Estados Unidos como aí um parâmetro. Claro que os Estados Unidos ainda está longe do que aquilo que nós gostaríamos, mas relativamente, como nós conversávamos antes, ainda é um bom exemplo de mercado que funciona, de instituições que funcionam. A tarifa média ponderada para os Estados Unidos é 1%. Nesse cálculo do Banco Mundial. O Brasil é 8%. E outra coisa, a pessoa pensa assim, você quer fazer abertura comercial, você está pensando, né, no grande capital, nas grandes empresas para importar maquinário. Não, não é nada disso. Abertura comercial, o maior beneficiado, a gente sabe, vai ser o pobre, o consumidor, que vai ter acesso às coisas mais baratas, gente. Essa ideia de abertura comercial para beneficiar o grande capital é uma das grandes mentiras que falaram para mim, lá no DAECA, na economia. Inclusive Explica o que é o DAECA, para quem não sabe. O DAECA é o diretório acadêmico lá do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Onde o pessoal joga muita sinuca. O Paulo falou o artigo de 2009, eu me lembrei do meu ano, a minha formatura foi em 2009, no ápice do lulopetismo, do bolivarianismo lulopetista, e a minha monografia foi Direitos de Propriedade Privada e a Redução do Tamanho do Estado. Azar! Grande Eu lembrei o que o Fux estava falando de propriedade privada e aquele artigo de 2009. Então, a abertura comercial, e eu gosto de focar no comércio, porque eu vi um post muito interessante de um site que eu acompanho, que é o FEE, é o Foundation for Economic Education, exatamente. E eles fizeram um post falando que o verdadeiro patriotismo, e uma crítica à administração Trump, que o Trump se diz um patriota dos Estados Unidos, e foi por isso que ele se engajou na guerra comercial com a China, né? O post falaram que o verdadeiro patriotismo é você utilizar free trade ou livre comércio 100%. Porque quem vai ser beneficiado com isso vai ser o cidadão médio da população, que vai ter mais acesso a produtos mais baratos, e o empreendedor pequeno e médio, que vai ter acesso a novas ideias e novas tecnologias. Vocês podem me ajudar? A tarifa de importação no Brasil hoje é o quê? 60%? 35%? Depende do produto, né? Mas é muito alto. Eletrônicos, especialmente, é um absurdo de alto. É ultrajante, gente. O Fux deu soluções bastante econômicas, né? Bastante para solucionar problemas econômicos do Brasil, principalmente a venda de ativos para matar o grande rombo que nós temos. Peraí, deixa eu só fazer um comentário. Não, peraí.
Eu entendo econômica, sim. Porém, são de liberdade máxima ao cidadão. Porque tu tirar Ok, o Banco Central é muito mais do que economia. É ok, tirar da miséria que o Banco Central provoca nele. É ok. muito mais. Deixa eu só Perfeito. fazer uma Não, eu pergunta pro entendo. Fux, Júlio. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Então, Júlio, se um Se dia matem eu. antes que eu mate vocês dois. Fux, um dia, então, se eu for o presidente, o Fux, tu não vai querer fazer parte do meu governo se eu te convidar. Tu vai estar na oposição. Sim, só o seguinte, eu aceito só por um mês, só para combinar como é que a gente vai implodir o prédio dos bancos centrais e depois eu vou embora. Não, não vou ficar lá para administrar a Você- O miséria. vai lá, Fernando não vai ser presidente, que vai ser muito fácil fazer uma teoria que ele foi pago pela CIA e treinado pela CIA. Então, o Fernando não vai ser presidente. Buenas, pessoal. Deixa eu fazer uma interrupção aqui só para lembrar os nossos queridos ouvintes de que temos anunciantes nesse programa. E o anunciante é a CapRate. Pois então, lembra da CapTable? Os mesmos empreendedores da CapTable abriram uma outra opção de investimentos, renda fixa, através do mercado imobiliário. E o projeto atual, por exemplo, está pagando 12% de rentabilidade anual. Conheça em www.caprate.com.br. Cap é C-A-P, Casa André Paulo, rate.com.br. Seguimos a programação. Tá, voltando aqui. Vocês deram soluções econômicas que aumentam a liberdade, tudo bem. Eu concordo muito com essas teorias de vocês e acho que num segundo momento elas seriam fundamentais para melhorar principalmente a vida do pobre. Porém, elas não conseguem se manter no longo prazo, porque é muito fácil vir o próximo ditadorzinho depois do presidente que chegar ali e inverter absolutamente tudo que vocês fizeram, porque vocês não mudaram o principal dentro do país, que é a mente completamente estatizante do pessoal que está aqui dentro. Então, assim, tem que tirar o poder do meio e passar para as pontas. As minhas duas primeiras medidas é simplesmente para tirar poder de político. Não é para resolver nada de economia. Não é porque não é isso que vai tornar o Brasil um país melhor. O que vai tornar o Brasil melhor é tirar da mente do povo essa mente estatizante que o governo vai cuidar da minha segurança, da coisa mais importante que tem para mim, que é a minha própria vida, e o que o governo vai cuidar de mim, da minha opinião política, porque vai ter alguém completamente ativo, botando ideias completamente ativas, e eu vou entrar como uma marionete desse cara que está sendo sustentado pelo governo e se retroalimenta. Por isso as minhas duas primeiras medidas. Mas as minhas próximas medidas é para continuar essa redução do poder do público, do coletivo, que é tirar o poder do federal e passar para os municipais. Tirar redução do poder federal e diluição para os municipais. E isso vai gerar várias forças pequenas dentro do Brasil, regionais, completamente toscas, vai aparecer coisas completamente sem sentido, mas é muito melhor do que ter esse grande poder central aqui dentro. Porque se a gente resolver problemas econômicos primeiro, como eu já falei, o próximo que chegar vai nos destruir completamente, vai destruir tudo que a gente fez. Primeiro tem que mudar a mente dessa gente que acha que o governo vai resolver os nossos problemas. O governo não vai resolver problema nenhum. Eu tô desconfiado, Júlio. Paulo, eu acho que o Júlio fez parte da campanha de governo do Bolsonaro. O Júlio acabou de delinear aqui o Ah, mais Brasil, menos não, Brasília. não, 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 nada a Hã? ver. Nada a Nada, ver. nada, velho. Isso o Bolsonaro tem nada a Olha, ver com isso. Sim, mas peraí. Agora, deixa eu. Isso tu falou, Júlio, é exatamente o meu outro ponto que eu ia apresentar, tá? Que é, eu concordo contigo, os problemas de fazer reformas em Brasília, no poder político central, é que sim, podem ser desfeitas, né? Logo, embora dependendo do que for, da reforma que for feita, daí eu vou defender o meu ponto. Se o Brasil acaba com o Banco Central e libera as pessoas escolherem as moedas que vão consumir, eu te garanto que não vai ser assim da noite para o dia para devolver para o Estado esse poder, porque as pessoas vão sentir o benefício da Não liberdade vão. econômica. Não Não, vão? Tu tá não vão. louco? Não Poder de vão. compra? As pessoas não gostam da bagunça. Eles querem ser Não é, tutelados. Pergunta para uma pessoa se elas preferem cuidar da sua própria saúde ou saber que vai ter um hospital esperando por ela a qualquer momento no SUS. Elas não querem cuidar da sua própria saúde. Elas querem que tenha o SUS, mesmo que o SUS tenha uma fila. Elas preferem isso. É que a alternativa do que essas pessoas não enxergam é que o dinheiro todo que elas já pagaram para o sistema. É por isso que elas não enxergam. Não
é porque elas são burras ou são Não tô irracionais. dizendo que elas são burras. Esse Não, é o. mas elas não enxergam o que elas custearam já desse sistema. Elas enxergam o hospital tá ali, com fila e tal, e não enxergam o que elas deixaram de usufruir por conta própria. Mas deixa eu voltar ao meu ponto. O principal jeito eu concordo aí contigo, Júlio, da gente garantir que quaisquer que sejam as reformas sejam válidas e durem, é a secessão. Aumento da concorrência política é a melhor maneira, ao meu ver, de garantir que alguns estados, pelo menos, vão se dar melhor e as pessoas que estão lá vão melhorar a sua vida significativamente. Votar com os pés. Exato, vai acabar com a tragédia dos comuns, que é a centralização de recursos em Brasília para sua distribuição por burocratas e políticos para Brasil afora, ou seja, as pessoas estão pagando impostos por uma vala comum, alguns pagam mais do que outros, alguns recebem mais do que outros, e isso gera uma tragédia dos comuns que é definido lá por cima quem é que vai escolher, quem é que vai ficar com um pedaço maior da pizza. Então, a minha outra solução seria justamente a única coisa que qualquer presidente deveria fazer no primeiro mandato, a única reforma que ele deveria tentar aplicar é: vamos dar a possibilidade dos estados saírem da federação, irem embora de Brasília. Quem quiser fica, quem não quiser vai embora. E eu vou dar um exemplo para concluir, eu já te passo a palavra, Wolf, que é o caso, né, embora num microcosmo, mas é um exemplo do que é possível, né? Um minúsculo mesmo, tem 45 mil habitantes nesse país, né? É um estádio nosso... de futebol, Fux. Exato, Vamos dar um exemplo. futebol. Vamos dar um exemplo. Que é Liechtenstein, que tem 45 mil habitantes só, é um minúsculo estado. Só que o que acontece? O príncipe regente de Liechtenstein, né, ele tomou o poder, eu acho que faz uns 30 anos mais ou menos, mas era um país minúsculo e quebrado, não era o país que é hoje civilizado, rico e que é um lugar que muitas pessoas querem emigrar para lá e eles não deixam porque não tem onde enfiar as pessoas, né? Então, esse país estava quebrado, e daí, há mais de 30 anos atrás, eles começaram medidas liberais, começaram a liberalizar completamente a economia, tiraram um monte de amarras, especialmente no setor financeiro, e daí sim, ele trouxe muito capital para lá, mas também tem muita indústria e tal, e esse país se desenvolveu absurdamente, tanto que o príncipe decidiu, há vários anos atrás, oferecer a possibilidade das comunidades locais daquele reino de ir embora. Ele ofereceu e deixou permanente a opção. Se vocês quiserem vazar da Federação de Liechtenstein, vocês podem fundar o seu próprio país e um abraço, tá liberado. Ninguém foi embora. Por quê? Porque ele não oprime seu povo, ele deixa livre. A economia é livre, as pessoas fazem o que quiserem. Ele só tem a defesa nacional, SIC, né, essas coisas mínimas. Não, que defesa nacional? Tem acordos, né? O cara tem o reino lá, alguém tem que proteger o castelo, né? Sempre vai ter defesa da propriedade, né, Fernando? Eu vivi para escutar o Paulo. Cara, defender a monarquia. Não, tô brincando, tô zoando. É uma monarquia. O Liechtenstein é um exemplo muito bom. Vai, Paulo. Então, para encerrar, era basicamente isso. Foi a opção da secessão para os estados brasileiros, ia fazer com que acontecesse o que, ao meu ver, né? Daí chutômetro total. O Rio Grande do Sul, se fosse isso acontecesse há 10 anos atrás, iria virar a República Oriental do Rio Grande do Sul, né? Um ambiente soviético liderado por Tarso Genro, mas São Paulo, em compensação, ia virar Liechtenstein. E hoje, acontecer essa secessão, eu acho que sim, muitos estados, infelizmente, iriam fracassar porque iam continuar defendendo ideias horrorosas, mas vários estados iam sair da miséria devido à liberdade econômica. Aumento da concorrência é o que faz justamente melhorar até a política. Bom, o que poderia acontecer com essa solução também é que o Internacional poderia voltar a ter título nacional, né? Seria uma das consequências. Brincadeiras à parte, tudo sacanagem. Brincadeiras à parte, isso que vocês comentaram eu acho bem interessante, eu sou a favor, tá? É descentralização, e vem na minha mente uma das partes que eu li no livro do Milton Friedman, vou ter que mencionar ele de novo, aquele socialista, o Capitalismo e Liberdade, onde ele diz que a descentralização, ele basicamente resume tudo isso que vocês falaram, e eu acho que é o ideal. Ele faz com que as regiões, e aí eu acho que
a região que deveria ser focada seria micro-regiões ou municípios, como o Júlio falou antes, elas seriam livres para implementar suas próprias regras e elas iam competir por nós. Elas iam competir pelo cidadão. Se eles quisessem que o cidadão morasse na região, eles iam ter que fazer políticas e ações mais atrativas para o cidadão ir para lá. O que eu acho que aconteceria, e isso que a gente que está na academia, quando a gente faz modelos econômicos, a gente vê isso, num momento inicial, iria gerar um certo, o que eles chamam de caos e anarquia, inicialmente. Mas, se você estender o horizonte de análise, esse caos e a anarquia no início, né, das pessoas, e agora, o que nós vamos fazer? Tem diversos aí estados independentes. No longo prazo, esse caos e anarquia voltaria ao ponto de equilíbrio. E essa é basicamente a ideia dos mercados que se autorregulam, se autoequilibram. Por isso que caos e anarquia, ou ajuste, ou recessão, ou uma certa crise, na verdade, não é maléfico para o equilíbrio da sociedade. No longo prazo, os agentes sociais, que nesse caso seriam os indivíduos, se equilibrariam e aí iriam se estabelecer nas regiões aonde eles achassem melhor. Então eu acho que esse episódio está muito interessante, parabenizando aí o Júlio e o Paulo pelo tópico, porque nós estamos conseguindo abordar aqui, eu acho, 3 que são os principais problemas no caso do Brasil, que é o que nós estamos discutindo. A questão da economia, que é como a economia deveria, né, ser conduzida, a questão política, né, ou qual o formato social que seria o ideal para os indivíduos se organizarem como sociedade, porque basicamente, né, a grande discussão é qual o formato que nós vamos utilizar para nós nos organizarmos como indivíduos sociais. E aí, no meio desses 2 tópicos, a função, ou qual seria o papel desse agente aí, que na minha opinião é nefasto e é o grande problema, que é o governo intervindo no formato da organização social e nas decisões econômicas dos indivíduos e das empresas. Então, eu acho que seria o ideal, sim, fazer com que municípios e regiões fossem totalmente independentes. Agora, como fazer isso? Aí seria, né, não é uma questão que seria para mim, eu acho. Como é que nós conseguiríamos implementar essa mudança do formato social federativo do Brasil? Interessante, assim, ó, eu falo há muito tempo já, eu falei para várias pessoas que participam do Partido Novo, inclusive, eu falei como é que não tem um candidato defendendo a abolição de Brasília. E daí eu falo abolir Brasília, né? A cidade pode ficar lá, enfim, vai ter que produzir de novo, né? Vai ter que produzir alguma coisa de útil para se manter, mas quando eu falo abolir Brasília, as pessoas ficam meio chocadas, mas o ponto principal é o seguinte: todo socialismo que muitas pessoas demandam e querem pode continuar existindo. Só que daí vai vir para o governo estadual. É só isso. O governo estadual vai agora deter o poder que hoje o governo federal tem. É só isso que eu estou sugerindo. Não precisa a gente não vai ter todo o sofrimento. Querem manter o SUS? Vão brigar com o governador local quando não der certo. Não tem que ser uma cidade a 3 mil quilômetros da gente. Pode ser uma cidade aqui. E depois, quando não der certo o sistema estadual, migra para o próximo, que é o municipal. E vão brigar com o prefeito. O prefeito vai ser o cara que vai determinar esse tipo de sistema junto. Então, tu vai gradualmente descentralizando. Então, os políticos, infelizmente, vão continuar existindo, vão continuar detendo poder, e o socialismo que as pessoas querem vai continuar existindo. Só não vai ser tão longe, vai ser mais perto, é mais fácil de controlar. É só isso. Exato. Não, e assim, não tem nenhum político falando isso, mas o interessante é que não aparece nenhum governador falando isso, porque tu para pra pensar, cara, isso é uma perfeita moeda de troca para um governador. O governador, todos os governadores do país, estão completamente com o rabo entre as pernas com Brasília. E daí Brasília vai enfiar a faca em tudo que é governador. E o cara pode chegar e determinar e falar assim, não, então tá, vamos separar. Aqui para vocês, ó, eu vou ficar longe. Sabe, é óbvio que isso vai gerar mídia, vai gerar muita coisa, vai gerar força pro cara. Por que ele não usa isso como moeda de troca? Tipo o que aconteceu com o governo Sartori, que foi o último governo do Rio Grande do Sul. Ele tava com a faca e o queijo na mão. É só falar, aqui ó, não, então tá, Brasília, ó, vamos catar coquinho, eu vou tocar minha vida aqui. Por que ele não fala isso, cara, com uma moeda de troca? Mas, Júlio, é óbvio a razão pela qual eles vão falar. Porque esses caras querem ser presidentes, eles querem subir na escadinha, querem virar senador. Uma coisa que eu ia comentar, que realmente isso que o Júlio falou, eu concordo. O Sartori nunca vai ser isso, cara. O Sartori é burro. Sartori é muito burro. Ele poderia ser
ele poderia ser o primeiro presidente de uma nova república, como um sonho para ele. Não, então, essa questão que o Fux mencionou também é interessante. Aqui na universidade onde é que eu trabalho, eu tenho a oportunidade de, né, fazer pesquisa e dar aula de estatística, acreditem ou não. Tem uma tem uma disciplina que eles abriram que é o The Economics of Politics, é o que eles chamam, a economia da política ou dos políticos. E eles estudam os incentivos e a função de utilidade, o teor aí, o approach é microeconômico, do político. Então, eu acho que tem um pouco a ver o político, quando ele se coloca naquele meio, ele tem toda uma estrutura de incentivos que rege as ações que eles tomam. Por isso que no Brasil, no caso, os incentivos que regem a classe política são esses incentivos nefastos. Eles querem, e talvez isso seja global, porque, né, o político, geralmente, ele quer mais e mais poder. Geralmente, eles não estão interessados em fazer isso que o Júlio comentou, que eu acho que seria interessante. Eles querem se colocar cada vez mais dentro daquela estrutura para atingir a utilidade máxima do político, que nesse caso quer se tornar o maior governante, ou o presidente, ou o líder da região, ou o líder do país. E eles vão fazer tudo o que eles podem para chegar naquele nível que eles querem. É que nem nós, indivíduos, temos a nossa função de utilidade, que nós maximizamos, baseado no bem-estar e etc. O político vai tomar as suas ações para ele estar cada vez mais próximo do poder. Então, eu não sei se ele teria os incentivos necessários num país como o Brasil para tomar essas atitudes que vocês dois mencionaram, Júlio e Paulo. Eu acho que sim, cara. Tipo, se tivesse mais ou menos uns 4 ou 5, nós somos 27 unidades federativas, né? Se tivesse uns 4 ou 5 governadores, mas eu acho que é posição de governador, não posição de deputado. Um deputado ou um senador, ele não tem força nenhuma para gritar para isso. Mas eu acho que se tivesse uns 4 ou 5 governadores de estado espalhados pelo país, alinhados com esse mesmo discurso, no momento que Brasília for enfiar a faca, eles falaram, não, aqui, ó, vão catar coquinho. Já era, eu não tenho mais que sustentar vocês, eu vou cair fora. E o meu povo tá comigo, entendeu? Um cara, tipo, em início de mandato, os 100 primeiros dias, uns 4 governadores der um peitaço assim, e a população tiver junto com ele, principalmente a do Rio Grande do Sul, que tem esse ufanismo, vamos separar, daria para fazer, sabe? Eu acho que daria. Mas, assim, tem que ser o papel do governador. E hoje, no Brasil, não tem isso. Não tem nem perto. Botou então, meia dúzia, 8, 10 liberais no Congresso, então não tem ainda espaço para isso. Mas eu acho que com o tempo pode ocorrer alguém que peite Brasília falando isso. Então, até agora temos soluções aí econômicas, né? Abertura comercial irrestrita, a abolição do Banco Central, e temos aí as soluções que o Júlio falou que ele faria, que seria, né, descentralizar e fazer toda essa reforma aí no meio político. Acho que o país vai dar um bom caminho. O que vocês acham, Fux? Vai lá, Fux. Eu acho que se fosse feito isso, a gente vivenciaria um Brasil desenvolvido, acabaria a miséria brasileira, não teria mais tanto mendigo, o sofrimento do brasileiro médio, ainda mais o mais pobre, diminuiria muito. Obviamente, as agruras da vida seguem, né, mas não seriam provocadas por esse agente externo nefasto. O que me leva à minha última solução, acho, para o episódio, da minha parte, tá? Que é uma solução bem mais prática, no sentido de que não é revolucionária, mas que talvez tenha um impacto significativo, que é o governo federal trabalhar sempre com orçamento base zero e não aumentar nunca mais a arrecadação. Ou seja, quando chega o ponto de que não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro para pagar as dívidas todas do governo federal, não paga mais ninguém. Fica devendo e a arrecadação fica estanque. Não arrecadar mais um centavo em cima do que foi arrecadado no ano anterior. Ou seja, vai ficar mais recursos dentro da iniciativa privada, a economia brasileira vai continuar crescendo e isso vai gradualmente diminuindo o tamanho do Estado. Obviamente, essa solução aí certamente é a mais improvável, porque o governo nunca vai deixar de aumentar a arrecadação. Antes sempre vai chegar num consenso dentro do Congresso para que essa medida seja derrubada. Esse consenso vai ser muito fácil de derrubar, de se fazer para derrubar essa medida. Isso que o Fux falou me lembrou de uma frase do... O Fux vai odiar, mas eu vou ter que mencionar ele. Do Ronald Reagan, Fux. Que o Reagan... Ronald Reagan, que foi capa da revista The Economist quando ele morreu, acho que foi em 2004. A The Economist, que agora eu costumo chamar de The Economist, porque
Eles Tá mudaram a impressionante. linha editorial deles, eles estão muito mais The Economist que The Economist. Fizeram a capa quando Ronald Reagan e o título era, Fux, The Man Who Beat Communism. O cara que disse, claro, eu tô brincando. O Reagan falou uma frase interessante que é o seguinte: as pessoas dizem que um governo que gaste mais é como se fosse um navegador bêbado. E ele diz na frase que isso é uma injustiça com os navegadores. Porque o navegador bêbado ficou bêbado com o próprio dinheiro. Então... O Reagan era um grande frasista, sensacional frasista. E essa é a melhor qualidade que ele teve. Bom, Uma das últimas medidas aqui, que é fácil de ser batido pelo próximo presidente, mas que eu acho que é interessante fazer, é acabar com esse monte de Ministério de Cultura, de Esporte, Direito, de não sei o que, e Ministério da Família, da Mulher e o escambau. Acabar com esses ministérios tudo, que não faz sentido nenhum o governo se meter nisso, não faz sentido nenhum o governo se meter em nada, mas essas coisas são completamente nefastas, ele está se metendo. eu acho que até tem uma solução final aí, a outra coisa que eu acho que seria muito importante, tá? Era acabar com o MEC. Mais importante que acabar com o Ministério da Cultura, com os outros ministérios, é acabar com o MEC. Principal questão que o MEC serve, tá? Seja o MEC, seja o Ministério da Educação, né? O mesmo caso no sistema americano, em qualquer país. A principal razão de existência de um Ministério da Educação é para doutrinar as crianças ao quê? Não a marxismo ou a conservadorismo, isso de vez em quando vem junto, mas não é para isso. A principal razão é para ensinar as crianças de que sem o papai Estado não é possível ter civilização, que o Estado é a grande estabilidade da sociedade e que sem o Estado vai haver o caos, o que é uma completa falácia, porque a origem de todos os Estados modernos é exatamente o oposto disso. Os Estados nacionais foram fundados pelos bárbaros que tomaram territórios e escravizaram as populações locais em troca de impostos, né? E daí tem a Anatomia do Estado, que é um ótimo livro introdutório sobre o assunto para falar. Mas enfim. E o Adriano Janturco explica muito bem o bandido estacionário. Exatamente, isso. O famoso bandido estacionário. Então, que é isso? Então, a principal coisa para liberar a mente das crianças e dos pais, talvez por tabela, é liberar a gente do MEC, né? Mas isso a gente sabe que esse é o último bastião que qualquer governo federal vai entregar. Ele nunca vai entregar o MEC. Por quê? Porque é necessário para manter as pessoas alienadas sobre por que a sociedade funciona e por que ela não funciona. É isso que o Júlio falou, foi sensacional, realmente reduzir toda essa estrutura de ministério que, cara, Ministério da Cultura é uma bobagem. Tem gente que vai brigar comigo ouvindo isso aí, mas é uma bobagem, Ministério da Cultura. O Ministério da Educação, o próprio Ministério da Educação aqui nos Estados Unidos, eles têm um formato, veja só, um país continental que nem os Estados Unidos, de costa a costa, 300 milhões de habitantes, tem o dobro de estados que tem o Brasil, e a estrutura aqui eles não têm nem ministério, são departamentos e secretarias. Tem uma meia dúzia, tem Secretaria da Defesa, Departamento da Defesa, tem uma coisa que quando o Trump assumiu aqui, a galera brigou com ele, e ele falou uma frase quando ele assumiu, ele colocou uma mulher no departamento do Department of Education, que é a Betsy DeVos, que ela é inteligente e tudo mais, mas ela tá cagando e andando, por exemplo, para as questões mais macro de educação. E os caras vieram criticar, pô, o Trump não tá nem aí para educação, colocou aquela mulher que é altamente questionável. O Trump fez um comentário que ele falou assim, em primeiro lugar, educação não é questão do governo federal, ele disse isso. É importante pontuar que nos Estados Unidos, até o governo do Jimmy Carter, não existia departamento da educação. O governo federal nunca havia se envolvido na educação, fora, certamente tem o impacto da educação interna, né? De que ele obrigava, tipo, certos conteúdos. Não, Wolf? Não, isso é verdade. Ainda assim, né, é altamente questionável, porque nós temos aqui as escolas públicas dos Estados Unidos, que é basicamente o mesmo formato, e aqui também tem problema de eles querer não doutrinar, assim, conservadorismo, socialismo, mas essa questão de que, sim, precisamos do governo. Então, aqui também tem isso, mas aqui um país gigantesco que nem os Estados Unidos, e a estrutura, entre aspas, ministerial, porque nos Estados Unidos não tem ministério, é muito menor. Então, no Brasil tem espaço, sim, para reduzir, eliminar isso que o Júlio
Júlio comentou, que eu assino embaixo, eu acho que é extremamente importante. Aí, essa estrutura. Quantos ministérios tem o Brasil hoje? O Bolsonaro disse que ia reduzir, mas tá com quantos? Tá com 30 e poucos ainda, não tá? Não, deve estar com uns 20 e poucos, mas tem uns que tem várias super secretarias que são praticamente ministérios. Beleza. Algumas estruturas dentro do estamento burocrático brasileiro que não tem como acabar num momento assim. E eu acho que um dos problemas, antes de passar a palavra para o Júlio ali, dessa questão da descentralização, né, da gente dar poder para os estados e tudo mais, é que nós temos as grandes empresas no Brasil, e aí vocês mencionaram em episódios anteriores e em outros episódios que estavam muito bons, por sinal, que eu escutei, o chamado crony capitalism, que é o capitalismo de compadres. As grandes empresas, elas querem estar junto com o governo federal. Aí você é governador de um estado, você vai se separar. Aí tem 3, 4 grandes empresas que vão investir no teu estado, você vai comprar a briga com elas, porque elas querem ficar de mãozinha dadas com o governo federal. Então a estrutura de incentivos no Brasil é muito complicada. Exato. E aí esse é um dos grandes problemas. Para mudar isso aí, tem que pensar realmente com ações. Mas tem que ter o norte, né? Eu acho que, sim, assim, esse nosso episódio aqui, a gente não se ateve no que é possível ou não. A gente ditou determinados nortes para que se tenha o apoio popular ou que se tenha o apoio político, sei lá como é que se faz isso, para que se chegue em determinadas soluções, né? Mas, indo para o nosso fim, vamos dar uma dica de livro, doutor Vernando. Tem uma dica sensacional, muito boa. Sim, Júlia, tem uma dica de livro aí. Eu acho que essa ideia do livro é muito importante, muito interessante. Se eu pudesse mostrar aqui, né, no quarto onde eu estou, tem alguns livros bem interessantes. E a dica de livro hoje vai de um dos meus economistas preferidos, porque o Fux vai dizer, ele é refém da academia e tudo mais. Não. Esse cara é independente ao máximo. Esse eu não critico. Mas não, eu sou, critico sim. Política externa dele é um horror. Ele é um neocon. Eu sei. A dica de livro que eu vou dar para a galera hoje, para vocês e para os demais, eu sou refém das minhas ideias de teoria econômica, porque eu fiz o meu curso de economia na Universidade Federal e eu posso dizer que eu era um dos caras que ia contra, que eu via lá, né? Inclusive, eu era a favor, por exemplo, de acabar com a gratuidade da Universidade Federal. Os caras brigavam comigo, diziam que eu era, né, a favor do grande capital e etc. Então, eu sou refém. As minhas dicas de livro geralmente são aí pro lado da economia. Mas a dica de livro vai ser Economia Básica. Esse é o nome do livro de um dos meus economistas preferidos, o Thomas Sowell, que ele é um americano negro, né, o que eles chamam aqui de African American, e eu acho muito interessante porque eu estava falando para vocês antes, temos hoje essa ideia do identity politics, né, que os negros não podem ter pensamentos de livre mercado ou não podem estar mais à direita, eles têm que se alinhar com o status quo aí da esquerda ou de um governo que seja favorável a eles, e esse cara, ele é um cara que ele é defensor dos livres mercados, e nesse livro ele fala sobre ideias econômicas complicadas, mas ele traz assim para uma linguagem bem acessível. Então, dica de livro aí, Júlio e Paulo, Economia Básica do Thomas Sowell, para os nossos ouvintes aí. Sensacional. Considerações finais, Fux? Bom, eu quero dizer 2 coisas, tá? Primeiro, 3, na verdade. Gostei muito do episódio. Foi um episódio bem radical aí para os nossos ouvintes que não conhecem o movimento liberal, enfim, ideias libertárias, anarquistas mais a fundo. Talvez tenham ficado chocados, né? Mas eu acho que é interessante para provocar. E eu acredito em tudo que eu falei, tá? Eu realmente acredito que a gente ficaria bem melhor que ser em Brasília, em todos os sentidos. A gente tinha comentado de fazer um episódio sobre o governo Bolsonaro, né? Mas até agora não se sabe a que veio esse negócio, né? Que nem eu havia previsto, diga-se de passagem. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais alguns meses aí para ver se o Guedes consegue aplicar alguma coisa e torcer que o Bolsonaro, né, fique ali ocupado no Twitter e não faça mais nada, porque é o melhor que esse cara pode fazer. A outra coisa que eu queria comentar, tá, é que a gente falou aqui as maneiras pela qual o Estado brasileiro poderia deixar de encher o saco da população e deixar a sociedade se desenvolver, né? Porque quem se desenvolve é a iniciativa privada, são as pessoas trabalhando, empreendendo, fazendo aquilo que é melhor para elas, sem prejudicar o próximo, né? Ou seja, excluída então violência, enfim, coisas do tipo, que daí tem que sim ser punidas, obviamente. Mas tem um outro lado, que é o que eu queria comentar especificamente, que é você aí está ouvindo e tal, nós todos, tu não precisa esperar o Estado brasileiro parar de te oprimir
para tu começar a tomar rédeas da tua própria vida e te liberar do Estado. Tem várias coisas que tu pode fazer, e a gente acha, Júlio, a gente tem que fazer um episódio sobre isso, né? O Rafael Lima, né, um youtuber aí do meio liberal, libertário, muito famoso, baita cara, fala muito sobre isso, o Tom Woods também fala, né? Como é que tu pode te liberar do Estado? Ou seja, tu começa... No nosso episódio 3, a gente mais ou menos falou sobre isso, mas a gente pode continuar aquele assunto, que é se a liberdade vai vencer. Exato, eu queria falar de medidas práticas no episódio, o que tu pode, na prática diária, fazer para te liberar, então, do Estado. Eu acho que tem várias coisas que as pessoas podem fazer, porque ficar sentado esperando vir o presidente que vai acabar com Brasília, sinto muito, a gente vai morrer de velhice. Então, tem um cara que é muito citado pelo Tom Woods, que tem um livro chamado, né, Como Viver Livre num Mundo Não Livre, né, e que é o Henry Brown. E então eu acho que esse é o principal. Assim, tem como tu de mitigar a ação estatal coercitiva sobre a tua vida. E eu acho que é isso. Essas são minhas considerações. Vernan? Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí o Júlio e o Paulo mais uma vez pelo convite, né, e por gravar esse episódio com a gente. Eu acho que o episódio foi muito legal, muito interessante, as ideias que vocês delinearam aí foram muito importantes, e eu concordo com o Paulo Fux, basicamente em tudo que ele falou. As ideias são um pouco radicais, e eu acho que nesse episódio eu fiquei mais ou menos, como o Fux gosta de falar, no mainstream, porque realmente nós temos sim que colocar como norte essas ideias radicais e revolucionárias, porque nós estamos vivendo numa época, gente, até nos Estados Unidos da América, apesar de relativamente ser um país mais livre, onde os defensores da liberdade nós somos os revolucionários. Porque, como o Júlio mencionou antes, a grande maioria das pessoas na Europa, nos Estados Unidos, do Brasil, eles têm aquela dependência, né, daquela autoridade superior do Estado, do governo, tutelando, e eu esperando o governo fazer por mim antes de eu fazer por mim mesmo. Então, eu acho que defensores da liberdade podem sim ser considerados revolucionários. E comentando o que o Fux falou antes, talvez o governo Bolsonaro não disse a que veio ainda, e eu concordo com o Fux, porque, como eu falei na minha fala inicial, eles não tiveram aí aquele cuidado de deixar uma mensagem nos primeiros 100 dias de governo. Né, uma mensagem, isso aqui é o que nós queremos fazer, vai ser privatização, vai ser abertura comercial, vai ser reforma da Previdência. Apesar de eles terem sido eleitos nessa plataforma, as medidas assim práticas ainda estão demorando um pouco para vir. Mas muito obrigado aí pelo convite, achei que o episódio foi sensacional, as ideias foram muito boas, e aí vamos aí ficar preparados para o próximo. Muito obrigado por esse mais um Conexão Boston, primeiro de 2019, de muitos outros que virão. Temos muitos assuntos para falar, Brasil, Estados Unidos. As minhas considerações finais, né? Eu não acho que a gente defendeu ideias revolucionárias. Eu não sou a favor de ideias revolucionárias. Eu, como um libertário conservador, eu acredito em ideias reformistas. Eu não quero derrubar a casa, eu quero apenas reformar a casa. Eu não acredito em ideologias, eu acredito somente no mundo real e que a gente tem que mexer no que é possível mexer no mundo real, mas ter um norte lá na frente, ter ideias reformistas. As ideias que nós falamos aqui, embora pareçam revolucionárias, elas são reformistas. Embora a mais fora do ponto comum que o Fux abordou, que é a venda da Amazônia, isso não é um negócio revolucionário, isso é um negócio reformista. É para reformar o próprio Estado. Eu acredito nas ideias defendidas, acredito que não é nada revolucionário, a gente só tem que apontar lá para frente. Muito obrigado, senhores. Essas foram as minhas considerações finais. Até o próximo Conexão Boston. Para aqueles que estão nos ouvindo, nos sigam no Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo quando a gente divulga novos episódios, sempre aos finais de semana. Nos sigam no Twitter, SoundCloud e iTunes. Sempre Tapa da Mão Invisível, tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos. E todos os nossos episódios com os show notes estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Um forte abraço, senhores, e até a próxima. Um abraço. Dá tchau, Vernan. Não. Antes aí.